Fala galera ligada no Globoesporte.com, eu sou o Marcelo Lazan, setorista do São Paulo, e a gente vai responder 10 perguntas sobre o atual momento do tricolor instável nesse Campeonato Brasileiro. Fica ligado que uma das suas pode ser respondida pela hashtag GESãopaulo. Pergunta do Igor: Aguirre deverá ser mantido no cargo? Caso ele seja demitido ao fim do campeonato, Jardine deverá ser efetivado? Não, São Paulo não vai demitir o Diego Aguirre. Não se cogita essa hipótese até o final da temporada, faltam 9 jogos. E mais, apesar de não ter sido feita uma pergunta diretamente sobre isso, pode ser a dúvida de muitos torcedores sobre se o São Paulo vai renovar o contrato dele para o ano que vem, que termina nesse momento em dezembro. O São Paulo, nem quando o momento era bom, não conversava com o Aguirre porque ele pediu para não ser conversado, e agora que o momento está ruim também não vai conversar, vai deixar para depois do campeonato decidir isso. Então o São Paulo não vai demitir o Aguirre nesse momento e a conversa sobre a renovação vai ser depois do Brasileirão. Pergunta do André Samuels: o São Paulo deve se atentar, senão nem Libertadores vai conseguir? E como os jogadores estão reagindo a esse momento ruim? Eu acho que sim, André. O São Paulo tem que ligar esse sinal de alerta, já passou da hora de ligar o sinal de alerta, sinal vermelho mesmo. São Paulo está caindo muito nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Acho que corre risco sim de nem Libertadores, vaga direta pelo menos, pegar. Já há preocupação interna, inclusive até com a pré-Libertadores, porque além dos resultados, o rendimento tem caído muito do São Paulo e os jogadores estão reagindo da pior forma possível no sentido anímico. Ninguém está contente com esse momento do São Paulo, ainda mais para quem virou o primeiro turno na liderança. A Anne, @Ui_Martinez: a diretoria vai contratar algum goleiro? O São Paulo, neste momento, qual que é a ideia? Dá uma sequência para o Jean. O Jean entrou no lugar do Sidão contra o Internacional, perdeu por 3-1 de virada. Apesar da derrota, não foi uma avaliação ruim da atuação do Jean. Lembrando que o São Paulo foi muito atacado quase o jogo inteiro, mas a ideia é dar essa sequência da reta final de 9 jogos para o Jean, para ter uma avaliação mais concreta, porque ele teve poucas chances. Depois sim avaliar se para 2019 precisa de um goleiro ou não, embora internamente também já haja quem defenda que o São Paulo precisa sim contratar alguém para essa posição. Pergunta do @SãoPaulinos: qual o motivo do Aguirre não utilizar tanto a base? Pelo que a gente conversa com as pessoas no São Paulo, o Aguirre, nas vezes em que ele usou outras soluções, improvisações ou jogadores que não necessariamente são da base, as respostas que ele teve foram positivas em alguns momentos, e em outros momentos, quando usou jogadores da base, não foram tão boas. Claro que isso não é generalizado. Lisieiro, por exemplo, é jogador da base, começou nesse ano e tomou conta da posição, hoje é uma unanimidade. Mas o Brenner, por exemplo, teve chances na Sul-Americana contra o Paraná, não foi bem. Tem bons e maus exemplos, não é algo específico contra a base. O Aguirre não tem nada contra a base, ele inclusive tem integrado garotos, o Igor Gomes, o Elinho, e o Antony, são apostas para o futuro do São Paulo. É que talvez nesse momento de pressão seja um pouco mais difícil de lançar um garoto nesse momento. @AndreNeri77: você sabe algo sobre o Aguirre ter pedido a saída do Arboleda? Com quem a gente conversou no São Paulo nega veementemente essa informação, não houve pedido de saída do Arboleda neste momento, pelo menos. O que houve sim é uma queda de status do Arboleda. Tecnicamente, antes ele era considerado, até pela torcida, Arbolenda, brincavam que era um jogador insubstituível. Hoje ele perdeu um pouquinho esse status e é considerado um jogador do mesmo nível dos outros, Anderson Martins, Rodrigo Caio, Bruno Alves. Pelo menos essa informação, deste momento, o Arboleda continua sendo, faz parte do grupo. Embora sim a comissão técnica tenha perdido um pouquinho a confiança no futebol dele. Pergunta do Igor: por que o Aguirre vem tirando o Nenê durante os jogos? E o Nenê cria clima ruim por causa disso também? O Aguirre vem tirando o Nenê nos últimos 3 jogos, principalmente pelo rendimento, mas não é algo individual do Nenê. O São Paulo, como um todo, caiu de rendimento, mas eu acho que está muito ligado também à ausência do Everton. A ausência do Everton também acaba atrapalhando um pouco o futebol do Nenê, porque ele tem os 2 pontas nesse esquema do São Paulo como grande válvula de escape. Ele aciona o ponta e corre para chegar, para concluir a jogada, seja no rebote ou seja esperando o que vai acontecer. Sem o Everton do lado esquerdo, só com o Rojas do lado direito, dificulta a vida um pouco de um jogador como ele, de 37 anos, que não é um cara de rapidez, velocidade, é um cara de armação de jogada e de criatividade. O Nenê, claro que não está satisfeito, ele está muito insatisfeito com a situação dele e do São Paulo, mas ele não tem criado um motim, uma situação de tumulto, rachando o grupo, nada disso. Talvez essa seja a pergunta de $1 milhão. Eduardo Monteiro: qual a explicação para a queda técnica do time no segundo turno do Campeonato Brasileiro? O principal motivo, não tem como fugir dele, todos apontam, é a saída do Everton. A avaliação do São Paulo, quando ele perde o Everton no primeiro momento, naquela lesão contra o Ceará, no estiramento na coxa esquerda, o Everton não era só o melhor jogador do São Paulo, como para os atletas do elenco, internamente a avaliação é de que ele era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então quando você perde esse jogador, é claro que um time que não tem muitas opções acaba se perdendo um pouco, e aí
a tendência é que o rendimento realmente caia. O Aguirre disse que não dá para pontuar só com uma coisa, apontar só um motivo. É claro que o futebol é uma coisa muito complexa para a gente apontar só um motivo, mas o principal deles, sem dúvida eu concordo com essa avaliação interna do São Paulo, é a saída do Everton. Foi, voltou, já teve 3 lesões no mesmo local, 3 problemas na coxa esquerda. Isso está realmente atrapalhando muito o São Paulo. @FelipeSPFC15. Qual o principal foco de contratações do São Paulo para 2019? Uma posição que é clara que o São Paulo vai precisar contratar, até pela carência no elenco, é lateral direito. O Regis acabou saindo do clube, teve o contrato rescindido por problemas pessoais, era a segunda opção imediata para o Bruno Pérez. O Bruno Pérez tem contrato por empréstimo. O São Paulo também entende que naquela linha do meio, tanto de ponta como meia, talvez também seja necessário olhar para o mercado. E aí vai depender também desse desempenho do time nas 9 rodadas finais do Brasileirão. Por exemplo, no caso do goleiro que a gente citou anteriormente, se a avaliação em cima do Jean não for positiva, você também vai ter que buscar alguém para esse setor. @Gabriel Gulo. Como é possível treinar a semana inteira há algum tempo e jogar pior ainda? Os jogadores desacreditam na maneira do Aguirre trabalhar? Não, os jogadores não desacreditam na maneira. É claro que tem atletas insatisfeitos, sim, a gente seria leviano de falar que não. Tem jogadores, principalmente os que não recebem tanta chance, que em outro momento, com outros treinadores, tinham uma sequência e agora perderam, é natural. Agora, o porquê de jogar mal mesmo com tantas semanas cheias realmente é um mistério. A gente não tem acesso a todos os treinamentos do Aguirre. É importante frisar isso, que boa parte dos treinos é fechada, mas é uma pergunta um pouco sem resposta, porque já são 5 semanas cheias e o São Paulo não venceu nenhum dos últimos 5 jogos, e isso sim é levado em consideração quando se pensa no futuro do Aguirre para 2019. Matheus Dias, é verdade isso de que o Aguirre perdeu o vestiário? Não, não é verdade. O Aguirre continua tendo um bom trato, bom relacionamento com os jogadores. Isso, aliás, é um dos destaques, uma qualidade dele. Claro que jogadores que não recebem oportunidades ficam insatisfeitos, sim, isso é normal e é impossível o treinador agradar a todos, mas que ele tenha perdido o comando do vestiário, que as pessoas não estejam mais obedecendo as opiniões, os pedidos dele, até as exigências dele, não, isso não é verdade. A informação que a gente tem é que o Aguirre continua tendo respaldo para trabalhar. Então é isso, galera. Muitas perguntas foram feitas, a gente tentou juntar assuntos que eram parecidos, foram mais repetidos, para tentar responder ao máximo as dúvidas de vocês. Valeu, fica ligado no Globoesporte.com.